Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha que conselho que Paulo traz que se aplica a todos nós. Devemos rezar por todos os homens, mas também lembrarmos de rezar pelas nossas autoridades. Elevar o pensamento ao Pai, pedindo a eles paz e serenidade, para que nós também tenhamos paz e serenidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual cedeu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aqui ele traz para que tenha cuidado para levar o evangelho aos homens, para que eles procurem se salvar, procurem se instruir, entender que só existe um Deus, entender que só existe Jesus Cristo como mediador entre os homens e Deus, e a partir de então, todos procurarem trabalhar por si mesmo com apreço, ajudando-se mutuamente para servir de testemunho, cada um a seu tempo. Esse amor a Deus, esse amor que devemos ter uns para com os outros, é fundamental para o crescimento do cristianismo, é fundamental para o crescimento espiritual de todos nós. Para o quê? Digo a verdade em Cristo. Não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo traz para nós a condição dele perante os gentios, perante os judeus, e, logicamente, que como os judeus tinham um ranço muito grande com Paulo, porque ele deixa de ser uma autoridade dentro do judaísmo para ser um pregador cristão, que naquela época era algo inaceitável. Então ele sai de Israel e vai viver entre os gentios, e logicamente que todos os lugares por onde ele ia, ele encontrava uma sinagoga para ele começar a pregar, e depois ele ia criando os seus próprios seguidores, seus próprios adeptos, que aderiam ao cristianismo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então nós não podemos levantar as mãos aos céus quando estamos com raiva, nem quando estamos contendendo uns com os outros. Aliás, não é que não pode. Para termos nossos objetivos alcançados, é bom que não tenhamos nem com ira e nem com contenda. Mas, logicamente, da forma que você tiver, ore. Peça a Deus ajuda e as bênçãos, e elas virão para te impulsionar para o bem. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos. Aí ele já mostra para as mulheres que elas devem vestir de uma forma módica, de uma forma simples, mas asseada e com uma roupa condigna, condizente com aquele ambiente que elas querem estar. Nada de sensualidade, nada de extravagância. Isso que ele está querendo dizer. É uma orientação para aquela época. E, logicamente, que se aplica nos dias de hoje, em grande parte. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. E agora você pode pensar assim, mas como Paulo pode falar isso para as mulheres? Naquela época, ao fato de se referir às mulheres e dar a elas uma direção e alguma possibilidade dentro do templo, e dentro da comunidade onde elas viviam, ele já tinha dado um salto enorme para que as pessoas pudessem ter olhos que as mulheres existiam, que até então elas eram tratadas como se não existissem. Então Paulo se dirige a palavra a elas, passa a orientação para elas. Portanto, ele está dando um grande passo no sentido ascendente. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.
Não vá afrontar seu marido. Se ele acompanha a sua religião ou não, não o afronte. Por que ele fala isso? Naquela época, se a mulher tentasse levantar a voz para o marido, as coisas poderiam ficar muito complicadas. Até hoje ainda tem gente assim. Então, ficasse em silêncio. E na hora de ensinar, não deveria ensinar com autoridade ao marido. Ajude os seus filhos, ensine seus filhos, mas não vai provocar seu marido. Naquela época, lembrando, era um alerta importante para evitar grandes transtornos. E agora ele vai dar uma justificativa para aquela época louvável. Nos dias de hoje, muitas pessoas vão contestar, mas vamos pegar a essência do que ele está falando. Vamos evitar contender, evitar ter discussões e procurarmos agir de forma a respeitarmos-nos mutuamente. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Se Adão foi primeiro, há uma precedência hierárquica, vamos dizer assim, do ponto de vista de Paulo e principalmente do ponto de vista daquela época. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então ele pede às mulheres e a Timóteo que oriente as mulheres a manter serenidade, manter silêncio, ter bastante filhos, e assim, com modéstia, fazerem a caridade, que elas estarão se santificando, logicamente cumprindo vários preceitos que tem no Evangelho. Bom, o fato dele dirigir a palavra à mulher, são poucos os que fazem isso no Evangelho, ele está dando um grande passo para reconhecer que a mulher existe. Então, antes das mulheres ficarem, nossa, olha o que ele falou, lembre-se, que bom que ele nos citou. É um outro ângulo de visão. E o Evangelho é todo cheio de novos ângulos de visões que nós temos que saber olhar, temos que saber refletir sobre eles. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e nos dando novos horizontes, novos caminhos para prosseguirmos ao Pai.